Olá, futuros gestores públicos, tudo bem? Vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre o bloco 2. Bom, aqui nesse bloco 2, vamos trazer alguns assuntos complementares, como eu já disse, mas não menos importantes, como os 5 princípios da administração pública, são constitucionais, né? Os poderes e os deveres do gestor público, os contratos do setor público com os agentes privados e a emergência do terceiro setor. Mas aqui, o nosso momento de hoje, eu vou destacar os princípios da administração pública. Mas por que eu preciso destacar esses princípios? Porque nós, como agentes públicos, e aqui eu quero que vocês entendam agentes da forma mais ampla possível. Agentes no sentido de ser servidor público concursado ou servidor público terceirizado, né? Ou seja, agente público é aquele que está no setor público. Então nós, como agentes públicos, temos acesso a informações privilegiadas e precisamos ter cuidado com a nossa conduta, com a nossa ética e precisamos aprender, ou melhor, precisamos nos atentar e seguir os princípios da administração pública. O primeiro princípio que precisamos falar é o princípio da legalidade. O gestor público, ele só pode fazer aquilo que está autorizado a fazer, né? Ele não pode, por livre-arbítrio, tomar determinadas atitudes, ações, tomar decisões que não esteja pautado no normativo legal, no aparato legal daquele órgão, daquela entidade, daquele setor, né? O segundo princípio é a impessoalidade. Impessoalidade significa, de uma forma muito simples, dizer o seguinte: o cargo eu estou ocupando, o cargo não é meu, eu não sou o cargo, eu estou naquele cargo. Então é preciso deixar bem claro que você está naquela função, mas aquela função não é sua, você não é dono daquela função. Você está exercendo momentaneamente aquela função. Então você precisa ser impessoal. Um outro princípio também extremamente importante é a moralidade. Moralidade no sentido de que a sociedade tem expectativas diante de nós, servidores públicos, agentes públicos. Então, a sociedade tem expectativa de honradez, expectativa de honestidade, expectativa de probidade. Então, é preciso que tenhamos moral na nossa conduta. Então, a moralidade é extremamente importante como o terceiro princípio da administração pública. Temos também a publicidade. Tudo que fazemos na administração pública deve ser aberto a todos. Então, temos aí, inclusive, várias leis que dão amparo a esse princípio constitucional, né? Temos aí a lei do tempo real, temos a lei da transparência. Então, sobretudo, após a lei de responsabilidade fiscal, essa questão da publicidade, da transparência tem ganhado grande notoriedade e isso tem chamado a atenção dos gestores públicos para atender a esta lei, que é uma lei de gestão fiscal, né? E que tem como a grande tônica a responsabilização do agente público e a prestação de contas. E isso que faz parte, digamos assim, do controle social. Então, estamos aqui como sociedade, né, tentando controlar e tentando verificar o que está sendo feito com as contas públicas, onde é que os gastos públicos estão sendo, digamos assim, implementados, quais são as obras públicas, quais são as políticas públicas. E aí, falando sobre política pública, eu trago o quinto princípio da administração pública, que é a eficiência. Então, a eficiência é o direcionamento das ações no sentido de reduzir custos com menor tempo. Reduzir custos dos processos gerenciais da administração pública, mas também reduzir custos na implementação de políticas públicas. Aquela política pública está sendo eficiente, então é reduzir custo nesse sentido. É identificar a qualidade do gasto público. Entendam que reduzir custos na entidade pública, gerir custos na entidade pública significa eficiência do gasto público, qualidade do gasto público.
Estamos evoluindo nesse sentido, né? Temos aí a Lei 4.320, que é a lei que fala sobre os orçamentos, é o direito financeiro que fala sobre os balanços e o orçamento público, que já tratava da questão dos custos das entidades públicas. Depois da Lei 4.320 veio a Constituição Federal, que trouxe também esse ditame da gestão pública precisar apurar os seus custos. Tivemos também a Lei de Responsabilidade Fiscal, chamando atenção para os custos na administração pública. E por fim, e finalmente, tivemos a NBCT 16.11, que é a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, que traz o sistema de custos para a administração pública em 2011. Então, finalmente, em 2011 foi implementado na União o sistema de custos da administração pública federal. Isso está sendo replicado para os entes federados os mais diversos. Justamente nesse sentido de tentar gerir custos, de trazer eficiência, esse princípio do qual eu estou falando, para a gestão pública. E mais do que eficiência, a entidade pública precisa também atender aos 4 S's da auditoria, porque afinal de contas, as entidades públicas, elas sofrem o controle, tanto o controle interno através das suas auditorias, das suas controladorias, como também o controle externo através do Ministério Público, através dos tribunais de contas. E os 4 S's quais são? Economicidade, efetividade, eficiência e eficácia. Então estamos evoluindo no sentido de trazer uma gestão pública mais eficaz, eficiente e transparente. A contabilidade pública tem passado por avanços significativos trazidos pelas normas brasileiras internacionais de contabilidade. Mas não vamos expandir muito nesse assunto, porque o que eu quero deixar claro para vocês é falar sobre esses cinco princípios para nós, gestores públicos, atendermos, porque precisamos ser éticos e ter boa conduta dentro da administração pública. Tudo bem assim? Então, e aqui quero deixar claro que nesse bloco 2 temos aí um questionário, uma avaliação sobre os assuntos, inclusive assuntos dos textos que estão na biblioteca virtual. Então essa avaliação é a chamada avaliação, é a atividade avaliativa 3, que é um questionário que vocês vão fazer no ambiente virtual de aprendizagem. Então, joguem duro, estudem, interajam, e não me deixem sozinha no fórum do professor. Estou lá te aguardando. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.